Quero convidar você para responder essa pergunta aqui de hoje. O diabo sabe o que estou pensando? Para isso, leia aí Mateus capítulo 4, versículo 1, que você vai começar, a gente vai começar a dar uma olhada na palavra de Deus sobre talvez uma crendice, né? Que se tem sobre essa capacidade que o inimigo possa ter de Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Coisas de Deus, né, irmãos? Toda vez que eu passo por esse texto aqui, há um livro que eu tinha na minha biblioteca, não sei se tenho ainda, de um teólogo católico, o nome dele é Manuel Fraijola. O título do livro da editora Loyola é Satanás Embaixo. A tese desse teólogo, que é um livro de 80 páginas, um livreto na verdade, é que no Antigo Testamento o merchan de Satanás não aparece muito assim. Na verdade, o Manuel Fraijola, ele tem a tese de que o inimigo, este inimigo, faz parte da crendice da cultura humana. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, realmente, irmãos, existe pouquíssimas, eu encontrei 7 incidências assim, do inimigo. No livro de Gênesis, no capítulo 3, quando se fala da serpente tentando a Eva. E ali já traz uma informação importante para nós, que há uma pergunta da serpente que depois, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, vai dizer que é a antiga serpente, que faz referência então que aquela serpente, por isso que nós entendemos que aquela serpente que tentou Adão e Eva ali era Satanás. Então ele aparece com uma característica forte que é saber que Deus tinha dado uma ordem, ele conhecia a ordem. Então ele pergunta à mulher no versículo 1 aí, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim, nenhum fruto das árvores do jardim. Ele faz uma pergunta para que depois Eva venha entrar no diálogo com ele. Depois, mais para frente, você vai encontrar no livro de Crônicas uma referência de que Davi havia sido incitado por Satanás para fazer um censo pecaminoso em Israel. Depois você vai encontrar no livro de Jó, no primeiro capítulo, aquele estranho assembleia ali em que a Bíblia diz que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio também com eles. A Bíblia faz referência ali a Satanás. No Salmo 106, versículo 37, a Bíblia vai fazer menção dos sacrifícios que era feito a demônios. A Bíblia vai trazer lá em Isaías uma interpretação, capítulo 14 de Isaías, que é dirigida uma profecia ao rei da Babilônia, e depois há uma interpretação de que aquilo é uma tipificação da realidade do inimigo antes dele cair. Repete-se essa profecia agora ao rei de Tiro, no capítulo 28 de Ezequiel, não é? Quando ali também há uma profecia contra o rei de Tiro, e ambos esses textos foram compreendidos como esse símbolo, uma tipificação do inimigo e a sua queda. E por fim, no Antigo Testamento, a 7ª incidência, Zacarias capítulo 3, quando aparece ali o inimigo, a Bíblia diz literalmente assim no versículo 1, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. A mesma referência feita em Apocalipse 12, 20, o acusador dos nossos irmãos. Queridos, essas são as raríssimas incidências que tem sobre Satanás, este que a gente vai pensar hoje, se ele sabe o que você está pensando ou não, não é? À luz do Novo Testamento, a gente então vai, que Jesus não faz uma exposição, o Novo Testamento inteiro já é recheado com a teologia sobre o demônio, chamado demonologia,
e que aí a gente vai, à luz do Novo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente então começa a ter compreensões de ações diabólicas exercidas pelos seres humanos. Então o inimigo sempre agiu, mas dentro da didática de Deus, ele veio ser mais plenamente conhecido depois que o povo volta do exílio babilônico. Então, mediante essa realidade bíblica, o que você crê sobre isso, se o inimigo tem acesso às coisas que você pensa? A primeira coisa que a gente deve saber, irmãos, é que a Bíblia também deixa bem claro que todas as ações do maligno, que aparecem raríssimas vezes no Antigo Testamento, mas muitas vezes no Novo Testamento, esteve sempre no controle do Deus Todo-Poderoso. Amém? Se a gente for lembrar do livro de Jó assim, Satanás precisa da permissão para fazer o que ele queria, não é? A outra incidência parecida com a de Jó foi quando Jesus diz para Pedro, em Lucas capítulo de número 22, versículo 31, quando Jesus diz assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então Satanás foi lá pedir uma autorização para isso. Mas no imaginário popular existe também várias teorias. Alguns teóricos têm a sua tese, por exemplo, sobre isso é coisa popular mesmo, para você não orar alto. Não ore em voz alta, porque o diabo pode escutar e atrapalhar a tua oração. Já ouvi isso. Então é bom você orar. Outros já dizem, não, você tem que orar alto e com autoridade, já amarra o inimigo na segunda frase da oração, para que ele de maneira nenhuma venha interferir nisso. A crença popular também cria algumas teses, irmãos, por exemplo, do batalha espiritual, a necessidade de chegarmos em algum lugar estratégico e Deus nos dar o discernimento de quem é o príncipe daquele local, e ali amarrar o príncipe. Muitos já amarraram o príncipe de Cacoal aqui, a gente já até participou disso algumas vezes, de algumas batalhas. A crendice popular também, apenas usando de nuances bíblicas, existe ensino sobre legalidade, quando você autoriza o diabo a agir na sua vida. As brechas, que também faz parte de ensinos populares sobre o inimigo. O certo é, quando se fala desse tema da compreensão do poder do diabo, cada um de nós aqui temos a nossa tese. Ontem à mesa com o Marcelo, a Emi e a Sandra, eu fiz uma pesquisa. Os três responderam para mim que não acredita que Satanás tem acesso aos nossos pensamentos. E você, o que crê sobre isso? Olhemos para uma revelação bem específica da palavra de Deus, que é este Mateus capítulo 4, irmãos. Olhe para Mateus junto comigo, capítulo 4, e nós vamos então ver aqui o que eu entendo de que nós podemos extrair daqui. Quando a gente olha esse ataque de Satanás, tentando alcançar o seu alvo, dividido em 3 esferas no seu alvo, de roubar, matar e destruir, conforme diz João 10:10. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos aquilo que eu gostaria de dizer para os irmãos, o que eu creio sobre isso. Eu faço coro àqueles que creem que Satanás não tem acesso ao que você pensa, porém, ele é um jogador, ele faz as suas apostas, ele supõe. A primeira suposição que nós encontramos do inimigo, usando pessoas para exercer o seu domínio,
foi na matança das crianças, lá no livro de Êxodo. Em Êxodo capítulo 1, a Bíblia fala que o faraó mandou matar todos os meninos nascidos. E eu acredito que Satanás já estava arquitetando um plano para que, porque ele sabia, faraó não, é uma crença minha, mas ele estava na tentativa de fazer com Moisés o que ele vai tentar depois de milhares de anos fazer com Jesus. Mas Deus chega a ser irônico no caso de Êxodo, né? Que Deus faz com que Satanás não saiba quem que é o menino que Deus vai usar para libertar o povo. O faraó está dando uma ordem, que o alvo do faraó era que a população de Israel não crescesse tanto, então mandou matar todos os meninos, e aí Satanás tentando matar Moisés, e Deus, que com ele não se brinca, fez com que o próprio faraó cuidasse de Moisés. Olha como que Deus é. Deus faz umas coisas tremendas, né? A filha do faraó tem aquele drama lá de achar Moisés no rio. Então é impressionante como Deus realmente está no controle. O próprio faraó, a família, a estrutura do Egito, cuida daquele que depois vai libertar o povo de Deus do Egito. No Antigo Testamento replica essa grande tragédia no meio do povo de Deus. Agora da vez de Herodes. Herodes estava sendo bem específico. Herodes queria matar Jesus. Satanás não sabia. Então o que Herodes faz? Usado pelo inimigo, manda matar todas as crianças da região ali da Galileia que tivesse menos do que 2 anos. Então o diabo não sabe de todas as coisas. Se ele soubesse quem era Moisés, ele não mataria, ele já ia diretamente a Moisés. Se ele soubesse aonde estava Jesus e quem era Jesus, ele atingiria diretamente ao seu alvo. Mas a Bíblia fala algumas coisas que, primeiro, dessa tríade intenção dele, ele vai todo o tempo, mesmo não sabendo o que passa na sua cabeça, mas te observando, vendo como que você é, ele vai sempre tentar te matar, te roubar e te destruir. Ele vai sempre fazer isso. Ele tentou todo o tempo todo, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, alcançar esse alvo dividido. Você imagina um alvo assim, 3 daqueles círculos assim: matar, roubar e destruir. Ele vai fazer isso. A Bíblia então vai nos alertar para a gente estar atentos, para que ele não alcance o seu objetivo. 1 Pedro 5,8 diz assim, estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Então eu quero reafirmar de novo, irmãos, que Satanás é um apostador. Ele ganha algumas apostas contra os seres humanos, mas perde todas contra Deus. Posso ouvir um amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus nunca perde. Por conta desse controle de Deus. Então olhemos para essa revelação de Mateus 4, e de uma maneira bem prática assim, nós vamos olhar aqui Mateus 4, versículo de 1 a 11, a Bíblia apresentando como que Satanás realmente não é onisciente. Irmãos, olha o que eu creio quando eu olhei para Mateus 4, todas as vezes que eu olho, que se Satanás soubesse do que Jesus estava pensando, do que Deus estava pensando, do que qualquer ser humano estava pensando, ele não realizaria essa tentação, porque aqui ele se expôs, ele estava jogando, ele estava apostando alto, vou pegar logo o cabeça, mas nessa tentativa, ele se expôs demais. Então é nesta palavra que se revela essa incapacidade do inimigo de saber o que você está pensando, mas ele apostar de que ele pode ganhar algumas de você. A Bíblia diz então, conforme eu já li, agora eu quero que vocês olhem para o versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, olha aqui para mim,
A primeira investida de Satanás é na sua identidade. Antes de Satanás tocar na fome de Jesus, ele tocou na identidade, tentou tocar na identidade de Jesus. Você é o filho, se você é o filho de Deus. Preste bem atenção, a primeira desfiguração que Satanás vai tentar na sua vida é com relação à sua identidade. Você é pai? Ah, você é pai mesmo? Você é marido? Ah, você é marido mesmo? Você é filho? Ah, você é filho mesmo? Você é esposa? Ah, você é esposa mesmo? Você é mãe? Ah, você é mãe mesmo? Então vão ver. A primeira coisa é a identidade e o papel que você desenvolve de maneira prioritária. Então se cuida, porque o diabo tem mexido com a sua identidade e você está apresentando desculpas e não resultado em tentar vencê-lo. Foi o que aconteceu com Adão. A mulher que tu me deste era vidro e se quebrou. Não foi assim, né? Depois, olha a estratégia do inimigo, olha como ele se expôs aqui. Primeiro, diga comigo, identidade. Depois ele vai mexer na necessidade que você tem, do que você está precisando. No caso aqui que vemos, Jesus, a Bíblia diz que depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, versículo 2, ele teve fome. O tentador então se aproxima, mexe com a identidade de Jesus. Você é filho, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3, necessidade biológica, necessidade física. Nós temos nossas necessidades, irmãos. É impressionante como o inimigo valoriza demais essas nossas necessidades e nos faz nos afastarmos do propósito de Deus. A gente tem fome, mas você precisa comer tudo isso que você come? Pelo amor de Deus. Seu nome é fé, mudou o nome de alguns irmãos aqui. Por quê, pastor? Porque a fé remove montanhas, eu já vi o tamanho do teu prato. Não é com você não, tá, Yuki? Você pode, que você está em fase de crescimento. Ontem eu ouvi, irmãos, o nome do Yuki é fé. Brincadeira. Adolescente pode comer bastante, mas você precisa mesmo? Você precisa de tudo isso? Carências emocionais e sexuais, você precisa mesmo? A sua carência leva você a não ter nenhum controle sobre o seu corpo, a ponto de seu objetivo é vir fora dos planos de Deus, saciar as suas necessidades sexuais. A sua carência por ter mais, você precisa mentir, você precisa roubar, você precisa ser corrupto. Pois é, as nossas necessidades nos expõe ao inimigo. Jesus estava com fome. Olha o diabo chega apostando. Se ele soubesse, irmãos, ele não mexeria com isso. Continuemos olhando. A Bíblia continua dizendo assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se é filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito. Coisa interessante, é a segunda vez que o diabo deixa bem claro que ele sabe o que Deus disse. Para Eva, ele cita, foi isso que Deus disse? Ele dá uma mudada no que Deus disse para Eva, mas aqui de novo, ele é audacioso a ponto de citar o Salmo 91, Satanás conhece a palavra, ele conhece a palavra, ele cita a palavra aqui, porque está escrito, ele dará a ordem aos seus anjos, e ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Qual que é a estratégia de Satanás aqui? É você andar pelos atalhos não aprovados por Deus. É você querer fazer o que dá certo, mas não está certo. Satanás estava aqui, meio que tentando para que Jesus caísse na tentação, de entrar num atalho, de dar um espetáculo, para que o mundo soubesse que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então pula, diz Satanás, pula daí, porque a Bíblia diz que os anjos vão te sustentar.
Mas o Senhor contrapõe, mesmo que Satanás use a palavra, é a própria palavra que destrói o inimigo. Jesus continua, irmãos, e diz assim: Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Mas o diabo não para. A Bíblia diz assim no versículo de número 8, acompanhe comigo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Olha aqui para mim, antes de eu falar dessa estratégia do diabo chamada ganância. Mas os teóricos sobre Satanás ter acesso ao que você pensa, é dizer que essa conversa que Jesus e Satanás estavam tendo aqui, foi uma conversa por telepatia, porque não era possível, mesmo que você subir no pico do Everest, você não vai ter uma visão de todos os reinos. É uma teoriazinha, né? Mas só estou dizendo aqui para os irmãos. Mas o certo é que o inimigo leva Jesus lá para atacar em um ponto fraco nosso. O nosso desejo de ter, antes de ser. Como a gente quer ter coisa, irmãos. Todos nós temos esta perspectiva, eu quero ter mais. Você pensa que Deus é contra você ser uma pessoa próspera? Não. O problema é quando isso não está aprovado por Deus. Porque qual é a proposta do diabo? Abra a mão de Deus e abrace-me, adore-me. Aí ele exagerou, né, queridos? Ele exagerou, e Jesus então termina essa conversa dizendo... É interessante, irmãos, que quando Satanás mexe com essa área da ganância, Jesus não desmente quando ele fala que ele vai dar tudo para Jesus se prostrado Jesus o adorasse. Não há um desmentir aqui. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,4, o chama de o Deus dessa era, do Deus desse século. O Deus desse século. Satanás é chamado de um Deus deste século, desse tempo, dessa era, do mundo criado. Mas aí acaba a brincadeira aqui, né? Porque Jesus sempre no controle, no domínio, nunca perdeu para o inimigo de maneira nenhuma. Versículo 10, Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos viram e o serviram. Posso ouvir um amém aqui? Posso ouvir um aplauso ao Senhor Jesus aqui? Queridos, então olhemos e vamos responder vamos responder a pergunta então do título hoje. Satanás, o diabo sabe o que eu estou pensando? Não sabe. Não sabe. Porque se ele soubesse, ele teria que ter o mesmo atributo do Senhor, que é a onisciência. E o único ser que tem esse atributo da onisciência, saber todas as coisas, é o próprio Deus. Mas considere esse mistério aqui que aconteceu com Judas, um discípulo de Jesus. A Bíblia vai dizer em Lucas 22, versículo 3 a 5, assim, Lucas 22, versículo de 3 a 5. Então Satanás entrou em Judas, um dos 12. Judas dirigiu aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, tratou com ele como lhe poderia entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Deixa eu dar um toque aqui para vocês. Este é o caminho que Satanás vai fazer com que ele já sabe que nós queremos ter mais recursos financeiros. Essa é uma necessidade, o ser humano tem isso como alvo da sua vida. Raríssimas pessoas não estão buscando ter mais recursos financeiros. Então saiba que Satanás encontrou uma brecha no coração de Judas, e foi através dessa necessidade que Judas teve e fez uma proposta ali na área financeira. Entendido da minha parte, da maioria de vocês, que talvez alguns de vocês pudessem ter alguma dúvida aqui, eu acho que ele sabe o que eu estou pensando, porque tem hora que
Do jeito que eu estou pensando, eu acabo fazendo do jeito que ele gosta, né? Mas, biblicamente, irmãos, não há nenhuma referência que mostre isso. Há esse mistério aqui, de Judas ter sido habitado pelo diabo para fazer o que fez. Porém, nós temos da nossa parte a blindagem de Deus, amém? Você não é o Judas. Judas foi uma figura singular, um homem que precisou dos reforços das trevas para fazer o que ele fez, não é? E aí a história vai dizer muitos homens que eu creio que precisou de Satanás ali estimulando ele para fazer o que ele fez. Mas nós temos a solução. A primeira solução é você saber o que está escrito em Tiago 4,7. O inimigo bate em retirada da sua vida se esse princípio aqui for real. Ele não tem acesso ao seu pensamento, mas ele vai apostar de que você ele pode supor assim, como ele supôs com Jó. O que o diabo fez com Jó? Ele falou para Deus assim, ó, por acaso Jó não te serve tranquilamente? Jó tem tudo o que quer, é fácil servir o Senhor do jeito que Jó é. Mas possa ser que se tirar os bens dele, ele venha blasfemar. Aí Deus falou assim, pode tirar. Então Satanás não sabia o que Deus sabia. Deus sabia, irmãos, desde o princípio, que Jó não iria blasfemar. Ele ia fazer beicinho, ele ia chorar, ele ia se sentir o centro do mundo, mas blasfemar não, a proposta era blasfemar. Satanás não sabia, por isso é que ele supõe que se ele fizesse a estratégia que ele estava propondo para Deus e Deus permitindo, ele ia conseguir êxito. Então, a Bíblia vai te chamar para você viver esse princípio aqui, ó, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, amém, irmãos? Agora, por favor, não tente resistir ao diabo sem antes se submeter a Deus. E se submeter a Deus, queridos, é ter essa convicção aqui, ó. Não dê moral para o diabo, não dê poder que Deus não deu para o diabo. Não comece a inventar. O que você precisa saber sobre o inimigo está escrito na palavra. E não é essa mirabolância toda que se tem aí das teorias de batalha espiritual em nível estratégico. Eu fiz um seminário de quase 3 dias em São Paulo sobre isso. Saí de lá o maior guerreiro contra não sei o que, amarrei um monte de príncipe, mas nenhum me levou a sério. Então está todo mundo solto. Irmãos, o certo é que a submissão a Deus. Pastor, como eu faço isso? Conheça esse Deus. Deixa Deus revelar para você o amor dele e a compreensão dele, que vai acontecer nos negócios dentro da gente, que a gente não sabe ir para uma outra direção, se não andar no caminho, se não crer na verdade, se não viver a vida. É coisa de Deus que ele faz isso. Então submeta-se a Deus. Uma pessoa submissa à soberania de Deus, Satanás tem medo dessa pessoa, ele foge dessa pessoa, ele não toca nessa pessoa, ele não se envolve com essa pessoa, porque a palavra de Deus diz, submetam-se a Deus, e Satanás, e resista ao diabo. Resista ao diabo. Há uma promessa para a igreja de Cristo. Em Romanos 16, 20. Uma misteriosa promessa. Eu não consigo explicar esta expressão aqui, mas eu tomo posse da promessa inteira. Romanos 16, 20 diz assim, ó. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amém, igreja? Eu imagino Deus pegando, eu estou andando para cá, né? E Deus pegando meu pé, não, Satanás está aqui. Aí Deus pegando meu pé e pisando no inimigo. Irmãos, preste bem atenção, essa é uma promessa. O que me traz estranheza, e eu não sei explicar, é esse em breve. Em breve quanto, Deus? Mas a Bíblia deixa bem claro, que o destino dele já está selado, porque ele será esmagado debaixo dos pés
da igreja. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é que nos vai capacitar isso. Apocalipse 12. Uma possível realidade da igreja. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Então ouvi, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador. A realidade de Zacarias 3:1 aparece aqui. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Olha que informação da Bíblia. Ministério do diabo é esse ministério de acusador. Quando alguém vier te acusar, fala assim: irmão, faz isso não, que esse não é o seu ministério, esse é o ministério do diabo. Não me acusa não. Não me acusa. Dá um aviso para essa pessoa, né? Em vez de você ficar com raiva dela, em vez de você cortar a amizade com ela, abençoa essa pessoa com essa afirmação. Fala assim: esse ministério não é teu, esse ministério é de Satanás. E a Bíblia então diz: eles o venceram. Olha a promessa, irmãos. Não no seu poder, mas pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a sua própria vida. A igreja o venceu, você o venceu. E para concluir, a conclusão, saiba dos nossos recursos. Nós temos recursos. Os recursos dados por Deus está lá no livro, segunda carta de Coríntios, no capítulo 10. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 3, 4 e 5. 2 Coríntios 10, versículos 3, 4 e 5. Olha que lindo, irmãos. Pois embora vivamos como seres humanos, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Isso é maravilhoso demais, esse recurso. Você abrir mão dos padrões humanos. Aprendemos essa semana no aprisco, não pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o mal é um padrão humano. Aprendemos essa semana no aprisco para nós não nos vingarmos. A vingança é um padrão humano. Não é assim que nós lutamos. Nós lutamos de maneira diferente. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Glória a Deus, irmãos. Ela não está no arsenal de nenhum exército. Elas não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí vem a questão do fechamento de Satanás não ter ação, não ter nenhum acesso aos seus pensamentos, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Satanás não tem acesso ao seu pensamento. Quem tem acesso a esta área da sua vida é somente Deus, através do Espírito Santo, com um objetivo: fazer você uma pessoa que consiga obedecer a Deus e não cair nas artimanhas do inimigo, que está tentando. Ele não vai desistir, meu querido e minha querida, de te destruir, de te matar e de te roubar. Mas só que você tem esses recursos. E porque você tem esses recursos, você vai levantar agora com autoridade e vai louvar ao Senhor.